Ela recebeu aquela palavra, ela viu que estava errada, reconheceu seus erros e foi. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele pergunta sempre como é que está teu casamento, a tua vida também sentimental, como é que tu está, se tu está em prostituição e adultério, para que você venha beber dessa água da fonte da vida eterna. Ele perdoa, né? Dizendo para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais. Mas agora, pastor Diego, o mesmo Jesus fala em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Porque ele fala que com a medida que nós vamos ser medidos. Mas Jesus está se referindo àqueles que estão julgando errado. Como é que eu julgo errado? Eu tendo uma trave no meu olho e estou vendo cisco no olho do meu irmão. Porque nessa passagem que o senhor fez menção, Jesus acabou de julgar essa mulher. Mas ele julgou certo. Porque julgar significa exercer juízo. Só que ele exerceu um juízo correto. Então muitos falam, está me julgando. Mas se o vaso está vivendo em espírito e não tem uma trave no olho dele, ele vai julgar segundo a reta palavra de Deus. É isso também que nós precisamos compreender. A respeito do julgamento é isso mesmo. A Bíblia diz, julgai segundo a reta justiça de Deus. Então a gente tem que julgar pela palavra de Deus. Se aquela pessoa está fora da palavra de Deus, nós temos que mostrar para ela que ela está fora da palavra de Deus, para ela se consertar e seguir novamente no caminho. A Bíblia relata várias vezes também acerca de, se o teu irmão pecar contra ti, tu vai ter com o teu irmão. Então, se ele pecou contra ti, tu está julgando que aquilo ali é pecado. Então tu está conversando com ele. E se ele não te ouvir, a Bíblia manda chamar mais um testemunha, né? Manda chamar testemunha. Ó, já falei com ele, o irmão está pecando contra mim, fez isso, fez aquilo, e ele não se arrepende. E a Bíblia diz mais, se não se arrepender, para ele chamar a igreja, né? Imagina, qual culto que tu vê isso? Qual reunião que tu vê isso? Olha ali, ó, o pastor Diego está pecando contra o irmão Ismael, chamou, eu falei com ele, não deu certo. Chamei ali o obreiro Cláudio Moleandro, não deu certo. Agora vão chamar a igreja, no meio de todo mundo, ó. Ele não quer mudar. E isso, meus amados irmãos, está dizendo que é para a igreja se consertar entre todos, para que todos venham ter um conserto, para que todos venham ali, né, se perdoar um ao outro, para que o reino dos céus venha crescer naquele lugar. E Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso porque é necessário fazer isso. E aí, Pedro diz que a justiça de Deus já começa pela a casa de Deus. Então essa pessoa que ela está me julgando, não quer julgar, ela não quer ser mudada. Ela não quer ser mudada, porque toda vez que um pecador foi corrigido ou exortado, que tinha o Espírito Santo, essa pessoa verdadeiramente, mesmo que não goste naquela hora, depois ela mudou. Porque a Bíblia diz que ninguém gosta da repreensão momentânea, mas depois ela causa um arrependimento. A palavra de Deus vai nos dizer isso. Eu não me lembro o livro certo. Se tu lembra, irmão Ismael? Hebreus 12. Olha só o que a Bíblia vai dizer aqui. O irmão Ismael vai ler para nós. Porque isso acontece comigo, acontece contigo. Ninguém gosta de ser repreendido. Não vem dizer, eu gosto de ser repreendido, eu gosto que me exorte, eu gosto de exortação. Ninguém gosta num exato momento quando está no pecado. Tu gosta de ver exortação no modo geral ou alguém exortando na igreja. Mas quando o pecado dá no teu, tu não gosta. Tu fica com aquilo. Então isso é normal de todo ser humano. Porém, depois o que vai acontecer é se você vai ouvir ou não. Pode ler, irmãos mesmo. Hebreus capítulo 12, versículo 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Olha só que coisa maravilhosa. Pode ler de novo para nós, irmão Israel. Olha só que a palavra de Deus está dizendo. Que coisa maravilhosa. Essa daí é para você anotar em casa. Ó. Anota em casa que veio do céu, revelado agora pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra aí, ó, que na correção, no momento, ninguém gosta. Não gera gozo, não gera alegria. Mas depois, o que acontece? Pode ler, irmão Israel. Porque também tem, pastor, muitos falam, desce o chicote, Jesus. Fala mesmo, Jesus. Eu respeito sempre, respeitar-los-ei, mas eu creio que ele está falando aquilo de modo geral. Porque a palavra não pode, isso aqui é a verdade, sempre vai ser. Então, mas eu respeito esse posicionamento. Olha só que palavra maravilhosa, essa palavra maravilhosa. Eu acho que os irmãos não estão ali, que não está aparecendo para o nosso comentário, mas é bênção. Hebreus capítulo 12, versículo 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Viu?
No começo não é bom, mas aí depois produz um fruto. A pessoa pensa, medita e acaba ali mudando. Então, meus amados irmãos, é muito forte isso. Muitas das vezes a gente está lá na igreja, então vigie muito. Tá pregando de mim, tá pregando do meu pecado. Não, analisa. Eu sei que tu não vai gostar naquele momento, mas analisa a palavra de Deus, leva para casa, digere, mesmo que seja aquilo que tu não goste. Eu, quando era criança, não gostava de bife de fígado. Minha mãe fazia bife de fígado, mas disse que aquilo de lá era bom, né, para anemia. Era bife de fígado, suco de rabanete, beterraba, suco de beterraba. Mas aquilo de lá era bom e tinha que comer. E eu não gostava, mas era bom para mim, para a saúde. Então, muitas das vezes vai descer um alimento ali que tu não vai gostar, mas come que é bom, come que é para tua salvação, come que vai fazer bem. Não é só comida boa, não é só um manazinho bom que tu vai conseguir comer lá dentro da tua casa. Também eu estaria lhe fazendo uma pergunta, pastor. Será que João Batista, ele pregava algo mais do que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus? Tem algum registro na Bíblia que João Batista pregava algo mais do que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou a mensagem dele era sempre essa? A mensagem de João Batista, ele pregava o arrependimento, a preparação para a vinda de Jesus Cristo. Porque ele foi o último profeta que a Bíblia diz, relata como um profeta messiânico ali, né? Profeta no contexto de Israel, porque depois não surgiu nenhum profeta, somente depois profetizando dentro da igreja, né? Pelo Espírito Santo. Mas João Batista, ele foi um dos últimos profetas, porque todos os profetas apontavam para Cristo. E ele foi o último pregando sobre o próprio tempo de Cristo, que já era chegado o tempo, e que Jesus Cristo viria. Então ele até contemplou, e ele mesmo disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que veio para retirar os pecados do mundo. Então a mensagem de João Batista era o arrependimento, a preparação de Cristo. E ele mesmo disse, quando perguntaram para ele: o que tu veio? Quem tu és? Tu és o Cristo? Tu és o Salvador? Não sou nem digno de atar as suas sandálias, mas eu vim para preparar o caminho. Então a ministração dele era de preparação e o arrependimento para receber Jesus Cristo, né? A primeira vinda agora é a segunda vinda. Agora vem a segunda vinda de Jesus para buscar a igreja, porque a primeira vinda ele já veio para salvação. Agora ele vem para levar a igreja, porque ele veio para salvar a primeira vez, para libertar do pecado, né? Por isso, até mesmo os anjos dizem que na mesma nuvem que ele subiu é a mesma nuvem que há de descer. Varão Galileu, por que vocês estão vendo ele na mesma nuvem que ele subiu, é a mesma nuvem que ele há de descer. Então isso que eles falam de arrebatamento secreto, heresia. Não, eu não creio no arrebatamento secreto, que nós vamos estar aqui, vai ficar nossa roupinha aqui. A Bíblia não dá parâmetro para isso. A Bíblia não dá o parâmetro para isso, que Jesus Cristo vai vir só pro... Não, o arrebatamento eu creio que, como diz na palavra de Deus, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Assim como do Oriente ao Ocidente, vamos ver, né? Do Oriente ao Ocidente, vão ver o Filho do Homem. Até mesmo aqueles que transpassaram a lança. Porque também aqueles que vão ressuscitar, para vergonha, vão ver Jesus Cristo. Então é todo joelho. Então vai ser, eu não acredito que ele vai vir em arrebatamento secreto. E não tem um parâmetro bíblico claro dizendo que vai ter um arrebatamento secreto. Eu creio dessa maneira, né? Em nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia dá de que não haverá dessa maneira. Eu creio dessa maneira. Agora os filmes, né, que a gente via no passado, tudo mostram assim, mas é só filme. Não tem nenhum versículo que vai vir escondido. Até mesmo tem versículos que nos amparam dizendo que Jesus Cristo enviará anjos ali para guardar a igreja. Então, para proteger a igreja da grande tribulação, para guardar a igreja da grande tribulação que há de vir. Que nem muitas pessoas dizem: eu não vou passar pelo governo de anticristo porque Cristo é meu governo. A gente já está vivendo já o governo de anticristo já. A gente já vive já, porque o governo de anticristo se opõe a tudo que é de Deus e faz leis contra as coisas que é de Deus. Porque as leis que tem hoje contra a palavra de Deus, que fere os princípios de Deus, porque hoje pode casar homem com homem, hoje pode casar mulher com mulher, e essa lei é uma lei de Deus que não pode, então já está ferindo já um princípio, então já é um princípio contra Deus, e todo aquele que se opor a isso, ele é rejeitado, ele é perseguido. E a gente está vendo já, até mesmo uma das leis de Deus é homem e mulher, né? E já estão falando já de ideologia de gênero. Então tudo já está se opondo contra a palavra de Deus. Pastor, mas antigamente já tinha isso. Antigamente as mulheres casavam virgem. Hoje é um escândalo você falar que seu filho ou sua filha vai casar virgem. E isso é a lei de Deus. A palavra de Deus é a lei por completa. Quando a gente fala em lei,
A palavra de Deus, ela é lei por completa. Ela não se resume só ao Antigo Testamento, o Evangelho da Lei. Não, ela é um mandamento para a minha vida e para a tua vida. Ela é uma nossa cartilha de vida. E as leis que estão fazendo hoje é para que a gente não viva conforme a palavra de Deus. Então, já estamos vivendo já em um governo antibíblico, um governo anticristo, anti os princípios cristãos. Fiel é o Senhor e digno na corda de Deus. Irmãos, deu 10:10. Se vocês quiserem, a gente fica até 10:30. Se vocês quiserem falar, fale que sim. Aí, ou senão a gente dá um amém, oramos a oração final. E na próxima quinta estamos aqui meditando e falando mais da palavra de Deus. Estava aparecendo nos comentários ali. Não sei se Em silêncio. Nos comentários. sim, vamos continuar então até agora 10:10, 20 minutinhos a mais. Pastor, tinha uma irmã na live passada que ela perguntou, eu creio que o nome dela era, eu creio que o nome dela era alguma coisa com Silvia, Silvana, uma coisa assim, era uma varoa. Ela perguntou a diferença entre alma e espírito. Ela perguntou qual a diferença da alma e do espírito. Amém, meus irmãos. Vamos fazer assim então, meus irmãos. Agora esses 20 minutos finais, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pergunta aqui. Pode fazer pergunta, pode ser no contexto que a gente estava pregando, ou até mesmo alguma dúvida que você tiver. A diferença de alma e de espírito. A gente é feito de corpo, né? O corpo é visível, a alma e espírito. O que é o corpo? O corpo, todos nós já sabemos, né? Isso que a gente consegue enxergar. O que é a alma? A alma é tudo que está ligado no sentimento de uma pessoa. Nosso irmão Ismael está o corpo e ele tem a emoção dele, o sentimento. Ele tem aquilo que uma pessoa, quando está morta em um caixão, o corpo dela está ali. A alma dela não está mais ali, porque ela não tem mais emoção, ela não tem mais sentimento. Está só o corpo ali. E o espírito tornou para Deus. O espírito que é o espírito do homem, que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, que isso que nos faz viver. Então, o espírito ele não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Aí o espírito, toda pessoa tem um espírito, tem a alma e tem o corpo. Toda pessoa. Agora tem as pessoas que são de Deus, que têm o Espírito Santo de Deus. Irmãos, vamos tentar achar Romanos capítulo 5, se eu não me engano, ou 8. Que aquele que diz o mesmo Espírito testifica no nosso espírito. Aqui ó, Romanos 8, 16. Pode ler, em nome do Senhor Jesus. Olha só que, se você tem uma Bíblia em casa, leia na sua Bíblia que eu vou explicar para você. Agora nós vamos ver o Espírito, o sopro de vida, né? E vamos ver o Espírito Santo mencionado no mesmo versículo e em contexto diferente. Pode ler, irmão Ismael. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Viu que coisa maravilhosa? O mesmo Espírito, o Espírito está em letra maiúscula. Veja que o Espírito está em letra maiúscula e o outro Espírito está em letra minúscula. O Espírito de letra minúscula é o nosso Espírito, fôlego de vida. Então a gente tem o nosso Espírito e tem o Espírito Santo. Então o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele está dizendo lá em cima, no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então o Espírito te guia. Pois não receberam um espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste um espírito de adoração, pelo qual clamamos Abba Pai. Então chamamos a Deus de Pai. Nós somos adotados pelo Espírito Santo. E o mesmo Espírito testifica no nosso espírito. Então veja que a gente é feito de corpo, alma e espírito. Então, esse espírito é o que nos dá o fôlego de vida e nos torna para Deus. A diferença entre a alma, está ligada a sentimento, emoção. A alma, ela sente dor. A alma, ela sente dor. A dor que tu sente aqui, tá vendo essa dor? Se me beliscar, se me cortar, essa dor não é do meu corpo. Você pensa que a dor é do corpo, mas não, ela é da alma. Provo para você. Se tu beliscar uma pessoa morta, ela vai sentir dor? Não vai sentir dor. Por que ela não vai sentir dor? Porque a alma dela não está mais ali. É por isso que Jesus Cristo diz que a alma será atormentada. Por isso que Lázaro e rico não estava naquele corpo mais, mas a alma dele ainda sentia sede. Os sentimentos, os toques, não é do nosso corpo, é da nossa alma. Então, tudo que está ligado a sentimento, emoção, toque, é alma. E espírito retorna para Deus. Então é por isso que muitos lá dizem da doutrina do sono, que está dormindo. O corpo dorme. O corpo dorme para a ressurreição.
E a alma, ela fica aí presa à condenação, para quem está condenado em Cristo Jesus. E para quem dormir no Senhor, a alma dele vai para o primeiro céu. O que é o primeiro céu? O primeiro céu é lá onde está as pessoas agora também, né? Usufruindo ali desse primeiro céu, onde João viu aquelas pessoas debaixo do tabernáculo. Ainda não subiram no terceiro céu, ainda não foram para as bodas do Cordeiro, mas estão aí no primeiro céu. Então, tem o primeiro céu, o segundo céu. A Bíblia relata aí mais céus. Até Paulo, quando diz que foi arrebatado ao terceiro céus. E se nós analisar, a Bíblia não fala o reino do céu, é o reino dos céus. Então não existe só esse céu, existe esse primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Então existe o céu, ele é infinito. O céu é infinito aqui para aquilo que a gente vê, mas existe o céu onde habita Deus. Então é algo aí que a Bíblia fala sobre o primeiro, segundo, terceiro céu, de se aprofundar e entrar para a gente ver. Então a pessoa que morreu, agora ela pode estar sim entrando na condenação. Antigamente era o seio de Abraão, que ficava lado a lado. Aí Jesus Cristo foi para buscar aqueles que estavam no seio de Abraão e levou para o primeiro céu, ou o segundo céu, Deus o sabe. Onde estão essas pessoas agora? Lá no gozo do Senhor. Então, e existe aí o segundo céu, terceiro céu, quarto céu. Alguns dizem que até sétimo céu, mas eu fico só com a Bíblia, né? Em nome do Senhor Jesus. E então, a palavra de Deus vai nos dizer que existe aí outros céus. Então não é um céu só, em nome